Boa noite, gente. Boa noite. Vamos assentar as mesas. Pode ficar à vontade, se sentem-se às mesas. Hoje o nosso... Pode, Cleitinha, você de trás ali, acho que pode. Tá bom. Tá bom. Hoje o nosso convite e para esse dia que é sem dúvida o dia mais especial do ano. Não sei se vocês já encaram assim, né? A Páscoa como o dia mais importante do ano, o dia mais especial do ano. A gente fala de Natal, no nosso calendário, o Natal talvez é o dia onde a gente mais valoriza, né? Mas, biblicamente falando, a Páscoa é o principal feriado no calendário cristão, porque é na Páscoa que a gente celebra a ressurreição de Jesus. E a gente só consegue ter esperança no mundo porque Jesus ressuscitou. Não é porque Jesus nasceu. Lógico, ele precisou nascer para morrer e ressuscitar. Mas a Páscoa é o principal feriado. E eu resolvi que a gente fizesse nessa dinâmica hoje, porque eu não sei se vocês já se deram conta que antes da morte de Jesus, antes de Jesus ser crucificado, na última ceia, e hoje nós cearemos, né? Então, essas comidinhas que estão aí serão para a nossa ceia. A Bíblia fala lá em Mateus que antes de ir para o monte onde ele seria preso, eles cantaram uma música. Então você imagina Jesus sentado à mesa com seus discípulos, cantando uma música que seria a preparação para a saída dele e para a sua crucificação. Só para ler esse texto com você, esse texto está em Mateus, no capítulo 26, depois de cearem, né? Depois de finalizarem, Jesus ministra a ceia com eles. Mateus 26:30 diz assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então hoje eu queria que nós fizéssemos algo de fato bem diferente, mas bem reflexivo. Eu queria que fosse um ambiente que você encarasse esse momento hoje como de fato um momento bem introspectivo. E ser só violão não é porque tem nada errado na música, mas é porque eu gostaria que nós valorizássemos esse canto congregacional e tentássemos lembrar como foi a ceia de Jesus com seus discípulos. Lógico que a gente vai ter violão, nós temos o uso do microfone para nos ajudar, mas mais do que esse microfone, que as nossas vozes de verdade entoassem louvores ao Senhor. Nas músicas agitadas, que a gente possa bater palma e nós seremos os nossos instrumentos. E nas músicas lentas, que a gente possa cantar com o coração. Né? Lembra que você, imagina se você estivesse naquele momento num show onde você é apaixonado por aquela banda e você está cantando com todo o seu coração. Eu te convido a fazer isso nessa noite, a participar, porque existe lugar à mesa. E hoje, celebrar a Páscoa em comunhão é um presente para nós. Tá? Então nós vamos começar com uma oração. E eu queria que você agradecesse a Jesus. Se você não fez isso ainda, talvez muitos de nós já gastamos um tempinho diante de Deus hoje, agradecendo pela ressurreição, chorando diante da presença dEle. Mas se você ainda não fez, eu queria te convidar a fazer isso. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio, Deus, que depois de 2000 anos, nós estamos aqui, no outro lado do mundo, com a palavra traduzida no nosso idioma. Uma palavra, Deus, que nos conta essa história real, de que o Senhor Jesus foi dado como morto e de fato morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nossa esperança está toda nisso, Pai. Tudo que cremos, tudo que vivemos, tudo que nós ancoramos nossa vida, toda a nossa expectativa de mundo, de existência, de pós, de futuro, Deus, está ancorada nessa verdade de que o Senhor Jesus Cristo um dia esteve morto, mas ressuscitou. Foi visto pelos seus discípulos, foi visto por mais de 500 pessoas. E há mais de 2000 anos,
nós estamos celebrando a tua vida após a morte. E o faremos até que o Senhor venha de novo, nos buscar para morar com o Senhor. Então nós queremos cantar ao Senhor. E nós queremos passar esse tempo ao redor da mesa, assim como o Senhor fez com seus discípulos no dia que o Senhor foi morto. Então esteja conosco, assim como o Senhor esteve presente com eles ali enquanto eles ceavam. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar com uma música bem animada. Eu gostaria que vocês cantassem. Todas as nossas músicas hoje irá falar sobre um assunto, que é a ressurreição de Jesus. Vamos bater palma, gente. Poderoso, nunca maravilhoso, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nós temos motivo suficiente, Deus. Conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é o quê? O nosso Deus é poderoso, em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em teu nome vamos vencer. Glória a Deus. Essa música aqui, ela vai falar sobre desde aquele que é eternamente até a sua ressurreição. No início eras a palavra, o poder Altíssimo. Se você não sabe, tem letra na sua frente. O mistério
Pode agradecer a Jesus agora? Faça uma oração agora. Fala com ele: Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor venceu a morte para me salvar. Obrigado, fale com ele. Pode louvar a Jesus, pode falar com ele, pode agradecer. A morte venceste, o véu tu rompeste, da tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Jesus, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Queria que alguém levantasse a voz em oração, uma oração de gratidão. Subiu o nosso Pai. Obrigado por esse dia, obrigado pela vida, pela saúde, pela comida que nos falta. Vamos para cá e lá. O Senhor vive. Após 2 mil anos, o Senhor vive. Que bom que podemos estar aqui, reunidos, partilhando a mesa. O Senhor fez. Que a gente possa levar cada vez mais longe. Abençoa essa igreja, abençoa as pessoas que estão aqui. Nós te agradecemos. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.
O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Mais alguém? Levanta a voz, agradecimento. Obrigada, Jesus, pelo Senhor ter se entregado ao nosso lugar, Pai. O Senhor ter se morrido naquela cruz, meu Deus, por nossos pecados, Senhor. Nós somos poder, medir a altura, a profundidade, Senhor, o tamanho desse amor, Senhor, e dar a vida por nós. O Senhor foi desprezado, rejeitado, abandonado, Pai, para morrer em nosso lugar. O Senhor deu a sua vida em nosso lugar. O Senhor ressuscitou no nome de Jesus. Nós temos esperança em teu reino, nós temos esperança no Senhor, porque o Senhor, por sua morte e ressurreição, nos garantiu a vida eterna. Muito obrigado por ser estourado por nós. Teu nome. Amém. Amém. Nós vamos cantar a nossa última música agora.
a gente conseguir, temos capacidade. Essa música ela é sobre a profecia que um homem fez há 700 anos antes da vinda do nosso Messias, da vinda de Jesus. Nós chamamos Isaías 53. Em 700 anos, um homem narra com precisão o que aconteceria com o Salvador. E a gente vai cantar nessa noite. Se você não sabe, tem letra dessa música em cima da mesa também, para te ajudar a cantar conosco. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, como foi orado aqui, Deus. Nós estamos há mais de 2000 anos, Pai, celebrando a vida do Senhor. E hoje fazendo, Deus, de uma forma bem introspectiva, talvez bem litúrgica, assim como o Senhor fez naquela noite. Na sexta-feira, Deus, quando o Senhor, ao redor da mesa, lava o pé do seu inimigo, o Senhor nos ensina, Deus, que se o Senhor dos Senhores, Deus, é humilde, se humilha diante daquele que o odeia, aquele que vai te entregar,
Quem somos nós, Deus? E ainda assim, Deus, sabendo do seu futuro ali, bem próximo, vocês cantam a música, cantam um hino, adorando a Jesus, adorando a Deus. Depois vai para o monte, Deus, até que toda a história, e ao terceiro dia, Deus, o Senhor ressuscita. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por isso. E obrigado por celebrar isso à mesa e lembrar da tua morte até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a Páscoa para mim é um dia muito emotivo. Assim. Eu normalmente acordo, choro até acabar as lágrimas. Aí tem que ir lá tomar um monte de água para aguentar continuar o dia. E hoje nós vamos conversar sobre a Páscoa a partir da ótica de um homem. Na semana passada, quem estava aqui, nós conversamos sobre a Páscoa a partir da ótica de uma mulher. Se você se lembra ou não, nós falamos sobre a Páscoa a partir da ótica de uma mulher chamada Maria Madalena, que talvez era uma das mais improváveis para o encontro, para ser a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos conversar também sobre uma pessoa improvável. Porque assim, Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12 discípulos, um traiu. E nós temos um discípulo que é mal falado até hoje. Talvez se eu levantar aqui, você sabe. Quem é o discípulo talvez mais mal falado aí, ou um dos mais mal falados depois da ressurreição de Jesus? Tomé. Acertaram. Tomé. E é difícil a gente ouvir sobre Tomé. E quem é esse homem? Então nós vamos falar sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus, a partir da ótica desse homem. Mas eu estava pensando um pouco sobre a Páscoa, porque o crente, a gente tem às vezes uma birra ou uma crítica. Porque hoje, Páscoa, a gente até fala, né? Páscoa virou ovo de Páscoa, não é? E aí, às vezes, tem alguns lugares que proíbem o ovo de Páscoa. Não posso nem contar para vocês que os meus filhos hoje fizeram caça-tesouros e ganharam ovos de Páscoa. Mas eu fui pesquisar sobre o ovo de Páscoa e pasmem, ovo de Páscoa é uma invenção do cristianismo. Logo no primeiro século, as pessoas começaram a usar o ovo. É lógico que a gente vai distorcendo as coisas, a gente tem essa habilidade, né? Mas logo no primeiro século, ali, logo depois da morte de Jesus, no primeiro século depois de Cristo, as pessoas elas começaram a usar o ovo como a representação da ressurreição de Jesus. E é interessante notar porque elas atribuíam ao ovo, o primeiro significado foi: parece que o ovo é algo que não tem vida e que produz vida. Porque a gente pega o ovo na geladeira ali, ninguém imagina que tem um pintinho ali dentro, né, gente? Fala a verdade. Ninguém está ali, nossa, a gente só vê algo sem vida. Mas aquele ovo ali está, de alguma forma, preparando uma vida para nascer. E os primeiros cristãos começaram a usar ovos e até pintar ovos de vermelho para representar esse Jesus Cristo que estava morto ali e depois disso, e depois ressuscitou. E a imagem do pintinho saindo do ovo e deixando parte da casca para trás remetia a esses primeiros cristãos a saída de Jesus do túmulo, deixando o túmulo para trás. Aquela pedra removida era a imagem que aqueles cristãos tentavam criar para construir essa memória da ressurreição. E a gente pensa que só no século XX, que a Páscoa e o ovo de Páscoa ele começou a ter essa visão mais comercial. Porque dizem que ou a Alemanha ou a França fizeram e começaram a falar: esse ovo, né? Numa festa tão especial, vamos comer ovo, vamos colocar chocolate dentro da casca de ovo. E eles começaram a colocar chocolate dentro da casca de ovo. E aí chega por volta do século XX, as pessoas falaram: peraí, gente, tem uma oportunidade de negócio aqui. E a partir dali, lógico, a cultura tentando descaracterizar o real sentido da Páscoa começa a trabalhar os aspectos mais comerciais dos ovos de Páscoa, até chegarmos na nossa geração com estatísticas assustadoras. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, acho que em 2018, diz que 1/3 apenas dos católicos romanos conseguiam associar a Páscoa à ressurreição de Jesus. Aí você fala assim: mas os crentes então deve ser 90%, né?
Apenas 50% daqueles que se dizem evangélicos conseguiram associar a Páscoa com a ressurreição de Jesus. Você fala assim, não é possível. Sim, é possível. Nós fomos perdendo o sentido da Páscoa. Nós fomos deixando de lembrar do real sentido da Páscoa. E estar à mesa hoje é uma lembrança de que a Páscoa é muito mais do que o ovo de Páscoa. De que a Páscoa é muito mais do que isso. Então, quando nós olhamos para esse mercado, só para você ter noção, o mercado da Páscoa movimentou ano passado no Brasil cerca de 6,4 bilhões de dólares. Você tem noção? É muita grana que está nesse mercado. Agora, nós precisamos então lembrar que a Páscoa é muito mais do que ovo de Páscoa. Então nós vivemos numa sociedade onde até pessoas que vão à igreja talvez duvidam do real sentido da Páscoa. Olha que coisa interessante. As pessoas vão na igreja, elas frequentam um culto, elas participam de alguns ambientes e talvez na mente delas está assim, ok, eu gosto do ambiente, mas eu não consigo associar esse ambiente com Jesus Cristo, que é um ser histórico e que um dia ressuscitou. Porque nós precisamos lembrar isso. Jesus, ele não é apenas um ser mitológico. Ele não é apenas uma construção do imaginativo social. Ele é alguém que de fato pisou a terra 2000 anos atrás. Você tem noção disso? Que ele caminhou entre as pessoas. Ele nasceu da barriga de uma mulher, da Virgem Maria. Ele foi amamentado por aquela mulher e se não tivesse sido amamentado, teria morrido de fome. Enquanto ele inicia o seu ministério aos 30 anos, ele começa a dizer que ele é Deus. E João, o discípulo amado de Jesus, é interessante que ele começa a carta dele dizendo o seguinte: no princípio era a palavra, está falando sobre Jesus, e a palavra era Deus, e ela estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Daquele ser humano que estava ali. Você tem noção disso? Tenta imaginar que o discípulo de Jesus, que estava com ele, que deitava no ombro dele, escreve uma carta depois que Jesus morre, falando que aquele ao qual ele estava na mesa era o Criador de todas as coisas. Se você não se surpreende com isso, tem alguma coisa. E quando eu falo todas as coisas, é tudo. Você sabe que eu gosto, né, de galáxias, não sei o quê. É trilhões de galáxias existentes no universo. E João está falando que o seu amigo criou tudo. Vocês têm amigo rico, gente? Eu tenho uns amigos ricos. Amigo rico parece que tem mais poder que nós, né? Tem alguns que a gente vai colocando na listinha de amigo rico e eu gostaria que todos vocês entrassem na minha lista de amigos ricos, tá? Deus abençoe, tá, gente? Vocês. Todo mundo gosta. Bom, Jesus, bom. Tem gente dando glória a Deus agora, né? Mas João não tinha apenas um amigo rico e poderoso. Ele era amigo da pessoa mais poderosa que já pisou nesse universo, que na verdade ele atribui a ele ser Deus, Criador de todas as coisas. E aí a história diz que Jesus morre na sexta-feira santa, a gente para comemorar esse dia, e muitos de nós nem se lembram, porque também estamos parando, né? Às vezes a gente só passa o dia, mais um feriado, glória a Deus, né? Obrigado pelo feriado. Mas não lembra que a gente está parando um dia do trabalho para tentar e separar um tempo para lembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Esse é o sentido de pararmos na sexta-feira santa. E às vezes a gente faz o nosso churrasco, né? E eu gosto, eu como, tá? A gente não tem problema com isso. Mas quando a gente olha para algumas tradições cristãs que não comem carne, eles estão tentando lembrar da carne de Cristo que foi derramada em nosso lugar. É uma tentativa de aplicar uma rotina que me remeta a algo que é bom, e de parar e de lembrar. Eu estou deixando de fazer isso, porque a carne de Jesus, uma sexta-feira parecida dessa, há 2000 anos atrás, foi morrida no meu lugar. E às vezes a gente esquece. Mas depois da sexta-feira, a gente falou na semana passada que passa o sábado, e o sábado talvez é o dia mais triste da história. Porque quando Jesus morre, a Bíblia fala pra gente que ao meio-dia, antes dele morrer, a terra foi coberta de trevas. Tem noção disso? Já viu um eclipse solar? Talvez é algo parecido com aquilo. Trevas total ao meio-dia. No momento que o sol está no pico
acontece trevas. E essas trevas duraram por 3 horas. Até as 3 da tarde, quando Jesus disse, está consumado. E naquele momento a Bíblia fala que o véu do templo se rasga, dando o sentido de que agora todos aqueles e todos nós poderíamos ter acesso a Deus. E aí Jesus morre, José de Arimateia, junto com Nicodemos, sepultam Jesus. No domingo, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e Salomé vão até ao túmulo encontrar com Jesus, tentar na verdade fazer algum tipo de última despedida, de fazer os rituais. E quando elas chegam ali, pensando quem vai remover a pedra tinha sido removida. Essa história muitos de nós conhecemos. Maria Madalena é a primeira mulher a encontrar com Jesus ressuscitado. Nós conversamos sobre isso na semana passada. Se você não viu, pode acessar o nosso canal no YouTube que você vai conseguir ver essa conversa, que eu acho que ela é muito importante. Mas a partir daí, a história ela continua, porque Maria Madalena foi a primeira testemunha. E o texto diz, João capítulo 20, diz que no domingo ainda, no fim da tarde, os discípulos estavam, imagina num lugar como esse, uma sala ampla, sentados juntos e talvez chorosos. Porque Maria Madalena falou para eles que Jesus ressuscitou, e o que eles fizeram? Eles não acreditaram. Eles ignoraram, talvez continuaram tristes. Continuaram chorando. E o texto diz, em João capítulo 20, que Jesus, ele estava tudo fechado porque aqueles discípulos eles estavam amedrontados. Eu queria só parar um pouquinho para o privilégio que nós temos hoje de estar aqui de portas abertas. Aqueles discípulos estavam trancafiados no lugar porque ele tinha medo dos judeus. Eles achavam que por causa que o corpo de Jesus tinha sumido, eles poderiam ser acusados de roubo, eles poderiam ser mortos. Eles fecharam tudo, estavam talvez cochichando um com o outro. E o texto diz que ainda que tudo estivesse fechado, Jesus Cristo apareceu no meio deles. E aqui já acontece o milagre do Cristo ressurreto. E salva a vida, eu acredito que quando a gente ressuscitar nosso corpo, será como esse corpo ressuscitado de Jesus. Então se nós estivermos em contato com a matéria, nós também conseguiremos realinhar nossas moléculas e ultrapassar os materiais sólidos. Imagina? Quem quer ser o Netuno, né? Lembra do... Ah, não, tem uma outra... Qual que era lá do X-Men que ultrapassava assim, ó? É a Viúva, né? Não, tinha um negocinho assim, ó. Quem lembra de X-Men? Não sei. Vampira. Era a Vampira do X-Men que ultrapassava. Quando nós ressuscitarmos, nós teremos um corpo parecido com Jesus. Mas ali, Jesus está mostrando pra gente que o corpo que ele tinha, que ele já não era mais o ser humano apenas que habitou no nosso meio. O Deus homem, ele agora era o homem, o Deus. Ressuscitado, e com tudo fechado, ele aparece no meio dos discípulos e ele diz para eles assim, olha, paz seja com vocês. Indicando muito provavelmente que aqueles discípulos estavam em profundo medo e angústia. E ele declara paz para eles. Mas tem uma história aqui. Tinha um homem que não estava nessa reunião. Ele deveria estar, porque ele era um dos 12. E todos os outros, exceto Judas, estavam lá. Mas ele não estava nessa reunião. Quem é o homem? Tomé. Tomé, o Senhor Tomé, não estava nessa reunião onde Jesus traspassa a parede, apresenta vivo no meio daqueles discípulos e, óbvio, todos creram. E aí você imagina que você está numa reunião como essa e você vai receber muita coisa de Deus. Talvez Deus já está ministrando no seu coração. Enquanto a gente canta, enquanto a gente compartilha a mesa, enquanto a gente, de uma maneira litúrgica, a gente tenta demonstrar como foi no período de Jesus. Isso aqui é uma tentativa de nos lembrar. E talvez você vai sair dessa reunião com o seu coração cheio. E você vai contar para quem não veio, ou para o seu amigo, e falar assim, nossa, domingo foi incrível. Domingo eu ouvi sobre Deus, domingo meu coração se aqueceu. E seu amigo vai ficar estátua, pedra. Porque algumas coisas só são discernidas no meio da comunhão. Algumas coisas só são discernidas enquanto nós estamos juntos uns com os outros e Jesus manifesta a sua presença. Algumas coisas só serão discernidas no meio do corpo da igreja. Mas Tomé não estava ali. E os discípulos então
quando chegam para contar para Tomé, eles falam o seguinte: ô Tomé, imagina os discípulos agora. Tomé, os 10. Só os 10 discípulos, mais algumas mulheres que estavam no meio deles. E eles chegam para Tomé e falam: Tomé, você não vai acreditar o que aconteceu, cara. Nós vimos Jesus Cristo vivo de novo. Aí você fala assim: não, no testemunho de 10 e mais mulheres, o que Tomé deve ter feito? Nossa, eu quero encontrar com ele, onde ele está? E o que Tomé fala? Não, eu não acredito. Eu só acreditarei se eu tocar nele e verificar que as mãos dele ainda estão com buraco e o lado dele ainda tem a cicatriz da lança. Olha que bicho ousado. Não adiantava ver. Porque no contexto judaico, eles ainda tinham uma relação com fantasmas. Eles achavam que fantasmas poderiam aparecer de alguma forma. Gente, estamos falando de uma sociedade de 2000 anos atrás. Eu vou conversar com minha mãe, com minha avó, elas falam que elas tinham. Talvez na nossa infância a gente falava de fantasma, né? Da mulher de algodão, né? Essas coisas. Há 2000 anos atrás, isso era muito forte. Então Tomé falava o seguinte: não adianta ver, porque se eu ver, pode ser que seja uma ilusão. Pode ser que seja uma trama da minha psique. Pode ser que seja um fantasma. Lembra quando Pedro estava lá com os discípulos no barco e eles olham para Jesus e falam: será que é um fantasma? Então Tomé fala: pode ser que seja um fantasma. E eu acho muito interessante isso aqui. Porque vamos imaginar a perspectiva de Tomé. Tomé doou a vida dele para Deus. Ele seguiu Jesus fielmente durante os 3 anos que Jesus estava aqui na terra. Jesus morreu e ele viu Jesus morto. E muito provavelmente ele parou de crer em Jesus naquele momento. Ele se decepcionou. Tanto que ele nem estava na reunião, junto com os outros. Ele duvidava. E Tomé, em algum nível, ele tinha razão. Porque somente o encontro real com Cristo ressuscitado poderia ressuscitar a fé de Tomé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, a nossa fé é o quê? É inútil. Tomé era consciente que se Jesus não ressuscitou, era inútil tudo que ele viveu. A fé dele era inútil se Jesus não ressuscitou. Então ele falou: peraí, a minha fé então foi inútil, porque Jesus está morto. Mas se eu encontrar com ele vivo, se eu encontrar com ele vivo agora, eu tenho a opção de passar, ou de fato eu vou passar a crer nele. E aí nós chegamos então aqui em João, no capítulo 20, nos versículos 24 em diante. Se você não quiser acompanhar, não quiser abrir, não tiver celular, se tiver, pode abrir o celular, a sua Bíblia em papel. Vou dar um tempinho para você abrir se você quiser. João capítulo 20, versículo 24. Diz assim o texto, João capítulo 20, versículo 24. Quem é João? João é esse amigo de Jesus que deitava aos ombros dele. João é esse que relata no início da sua carta, do seu evangelho, que Jesus é esse Deus que criou todas as coisas. E ele vai dizer aqui, ele fala o seguinte: então ele estava nessa reunião, tá? Ele estava na primeira, João estava na primeira reunião, e ele estava de novo, nesse momento aqui. Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo, pode ser que ele tinha um irmão gêmeo, tá? Um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Olha o sinal de exclamação: nós vimos o Senhor. Eles estavam extasiados. Mas Tomé lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos na sua mão, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, ali onde estava a lança, eu não crerei. E aí você imagina, Jesus agora que é Deus, vai mandar um raio na cabeça de Tomé. Não é? É expectativa? Não é possível. Tem um testemunho das pessoas que viram, cara, eram os amigos dele. Foram os amigos dele que viram Jesus ressuscitado, e esse homem não crê. E a gente imagina que Jesus vai ficar bolado. Mas a continuação diz o seguinte, versículo 26. Uma semana mais tarde, ou seja, um domingo,
no outro domingo. Eu quero só parar um pouco aqui. Todo culto judaico era no sábado, por causa do Antigo Testamento. Hoje, nós cristãos celebramos aos domingos. E eu acredito que esse pode ser um momento, muito provavelmente, na história, que nós mudamos de sábado para domingo. Quando Jesus é ressuscitado no domingo e a gente passa a cultuar a ressurreição de Jesus. E Jesus não aparece para Tomé nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado. Jesus só vai aparecer para Tomé no próximo domingo. Então Tomé viveu uma semana angustiado. Eu não creio nesse negócio. E talvez você que está aqui ainda tenha algumas dúvidas. E talvez a gente ache que ter dúvidas sobre isso é um problema. As dúvidas de Tomé não eram aquelas dúvidas de alguém que simplesmente queria falar, eu não concordo. Mas as dúvidas de Tomé eram dúvidas de quem de fato queria encontrar uma resposta real. Você percebe? E aí uma semana se passa, então no próximo domingo, versículo 26 do capítulo 20 diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, agora Tomé estava com eles. Talvez aquela revolta, aquela dúvida profunda já estava de alguma maneira gerando questionamentos saudáveis. E se for verdade? E eu não sei de novo, nós que estamos aqui, mas talvez nós precisamos chegar nesse momento que Tomé chegou de falar: e se for verdade? E se Jesus ressuscitou? Será que muda alguma coisa na minha vida? E Tomé então está com eles nessa reunião de domingo. E diz assim: apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Ele fez exatamente como fez na semana anterior. E ele fala assim, olha: e Jesus disse a Tomé. O que Jesus disse a Tomé? Coloque o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos. Estenda e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Olha que encontro. Jesus ressuscitado, ele já era Deus absoluto. Então ele já tinha assumido de novo vamos colocar os poderes de Deus. Ele já tinha assumido a essência de quem Deus é, e ele já era nesse momento de novo onisciente. Ele já era o Deus que sabia de todas as coisas. Ele não era mais o humano que estava contando com o Espírito Santo para revelar-lhe. Ele já era o Deus que sabia de todas as coisas. Então aquela conversa que Tomé teve com os discípulos, Jesus já sabia todas as coisas. E é por isso que quando ele aparece para Tomé, ele fala: Tomé. E ele repete as mesmas frases, os mesmos questionamentos que Tomé faz. Ele fala: cara, você está querendo provar? Então coloca o dedo na minha ferida. E coloque o dedo onde a lança foi enfiada aqui. E antes de voltar para Tomé, eu queria que nós fizéssemos apenas essa reflexão. A Bíblia nos orienta e nos ensina que quando nós ressuscitarmos, nosso corpo vai ser glorificado. Então, todas as doenças que tivermos, vai ficar aqui. Nossa feiura vai ficar aqui. Olha que coisa boa, gente. Minha cicatriz, que eu tenho uma cicatriz enorme aqui, que um dia, numa foto que eu tirei no Senac, quando eu trabalhava lá, lembra disso, amor? Eles tiraram uma foto minha de homenagem e o rapaz foi lá no Photoshop e tampou minha cicatriz. Eu falei: mas peraí, quem é essa pessoa da foto? Não sou eu, tenho uma cicatriz. Então, mas essa cicatriz não é um defeito que eu vou carregar para a eternidade. Os meus defeitos físicos e intelectuais, eu não carregarei eles para a eternidade. Porque a partir da ressurreição de Jesus, eu terei um corpo glorificado. Mas você percebe que Jesus, com o corpo glorificado, ele tinha buraco nas mãos e furo do lado. Jesus será o único ser humano na eternidade com cicatrizes. Jesus será o único homem na eternidade que vai carregar marcas da sua humanidade. Para que a gente nunca se esqueça de que ele morreu no nosso lugar. E é por isso que, ainda ressuscitado, ele apresenta para Tomé e fala: Tomé, olha aqui minhas mãos. Elas ainda estão furadas. E o texto diz
que quando Tomé se encontra com esse Jesus, a Bíblia nem fala se ele toca. Nem fala que ele vai lá e toca em Jesus. A Bíblia não diz, deixa em aberto. Já viram filmes assim? Essa semana eu e minha esposa assistimos um filme. Como é que é o nome do filme? Esqueci. O outro. Valeu. Anatomia de uma Queda. Alguém já viu? A Anatomia de uma Queda. Esse filme ganhou vários Globos de Ouro. Ele tem 96% de avaliação no Rotten Tomatoes e no IMDb, enfim. Não vou dar spoiler, mas ele é bom. Anatomia de uma Queda. Mas é um filme que no final você fica assim, ok. Ele me dá um monte de opções para o término. E a vida de Tomé aqui é assim. Talvez você já viu um filme assim e fala assim, peraí. O autor e o escritor deixa que a gente interprete algumas coisas ainda. O filme não acaba quando termina. A história de Tomé é mais ou menos assim, porque o texto não fala que Tomé toca em Jesus. Mas também não fala que ele não toca. Deixa em aberto. Mas esse homem que estava duvidoso, gente, Tomé já tinha sido incrédulo, ele já não acreditava mais em Jesus. Agora, quando ele encontra com Jesus ressuscitado, lá no versículo 26, versículo 28, depois de ver Jesus ressuscitado, Tomé diz o seguinte: disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aqui está caminhando para o final do livro de João. É o final da história de Jesus na Terra. O livro de João, que começa dizendo, no princípio era o verbo, era a palavra, e essa palavra era Deus. Ele está terminando dizendo, a partir da declaração de um cético, de alguém que tinha dúvidas sobre a fé, ele está terminando com uma declaração muito parecida. Quando olha para ele e fala, agora sim eu creio que o Senhor é o meu Senhor e o meu Deus. E se a gente pensar, o que mudou a fé de Tomé, só pode ter sido uma coisa. Só pode ter sido a realidade desse encontro. Porque ele não foi convencido pelos seus amigos. Ele não se deixou levar pelos argumentos que eles apresentaram. Mas a história de Tomé, ela é uma das grandes provas da ressurreição de Jesus. Assim como outras histórias. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, Tomé não seria esse que deixaria de ser incrédulo e passaria a ser crente. Ele não deixaria de ser essa pessoa que não cria em Jesus e passaria a crer. Ele colocou sérios questionamentos sobre a ressurreição de Jesus. Mas um dia ele encontrou com ele. O texto nos relata que um dia ele viu Jesus. E talvez ele tocou na ferida de Jesus. Talvez ele colocou o dedão ali, ó, e parou do outro lado. E fez essa brincadeira com Jesus. Mas quando Tomé olha para o Cristo ressuscitado, toda a incredulidade dele cai por terra. E aí precisa voltar para nós. A Páscoa é essa lembrança de que Jesus ressuscitou, gente. E somente a Páscoa, e somente a ressurreição de Jesus deve ser capaz, e somente ela, e somente se Jesus ressuscitou, nós podemos ter uma fé nele. Porque senão, tudo o que fazemos é idiotice, desculpa a palavra. Se Jesus não ressuscitou, todo o nosso 2000 anos de história cristã, todos os mártires que morreram em nome da palavra e da pregação do Evangelho, todos aqueles que doaram sangue para que a Bíblia fosse traduzida. Talvez você não conheça a história do cristianismo, nunca aprofundou nisso, mas para que a Bíblia fosse traduzida para o inglês, por exemplo, alguns homens deram a vida. William Tyndale, por exemplo, morreu como mártir porque estava tentando traduzir a Bíblia. E não é uma história de um homem isolado. Mas se Jesus não ressuscitou, toda a história do cristianismo é inútil. Não tem benefício nenhum. Mas se ele ressuscitou, nós precisamos responder de uma forma diferente. Se ele ressuscitou, nós não podemos conduzir a nossa vida como Tomé conduziu durante aquela semana de incredulidade. Se ele não ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo, comamos e bebemos que amanhã morreremos.
Gente, vou dar um conselho. Se Jesus não ressuscitou, a vida não tem sentido. Se Jesus não ressuscitou, nós podemos viver a nossa vida para lá. Podemos fazer o que quisermos. E tentar encontrar alguma satisfação aqui. Mas se Ele ressuscitou, nossa resposta em relação à vida precisa mudar. E é por isso que ainda que você possa ter algum nível de dúvida em relação a Jesus ressuscitado ou não, para ser fiel intelectualmente, nós não deveríamos deixar essas dúvidas como algo assim, um dia eu paro para pensar nisso. Essa deve ser talvez a principal matéria do nosso questionamento. Porque Jesus, em momento nenhum, ele condena a incredulidade de Tomé. Ele não briga com Tomé. Ele simplesmente se revela a Tomé. E nós vemos ao longo da história tantos e tantos homens que buscaram saber sobre Jesus e Jesus se revela a eles. Nós somos a história desses homens e mulheres que Jesus se revelou para nós. E aí talvez fique um questionamento no final do livro, que é assim: ok, e agora? As pessoas só crerão se encontrarem com Jesus de maneira física? Imagina só, Tomé só creu porque ele encontrou com Jesus de maneira física. E talvez esse grande questionamento ele fica para nós, porque assim, gente, a nossa sociedade hoje, ela não encara Jesus como Deus. Não é verdade? Talvez você já teve pensamentos assim: Jesus é um ser humano interessante que viveu na história. Já teve pensamentos assim alguma vez na sua vida? Jesus é um bom profeta. Jesus foi um sábio. Mas apenas se Jesus ressuscitou, é porque é muita beleza. Não dá para comparar. Não tem como. É muito cuticute, né? Queria assim, não tem jeito. Mas nós vivemos numa sociedade onde a realidade da ressurreição de Jesus é questionada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Falar que a gente acredita na ressurreição de Jesus, às vezes a gente está dando um atestado de idiotice, né? Atestado de chonguice, né? De falta de intelectualidade. Você não é uma pessoa intelectual, né? Você acredita que o morto está vivo, né? Agora, e se ele ressuscitou? A pergunta que fica é: como que as demais pessoas crerão em Jesus? Será que elas precisam tocar em Jesus? Será que elas precisam encontrar com eles vivo de novo? E é muito interessante que na continuação da história de Jesus com Tomé, quando Tomé fala Senhor meu e Deus meu, e ele crê que Jesus ressuscitou, o texto continua dizendo assim: então Jesus lhe disse no versículo 29, porque você me viu, você creu? Você só creu, cara, porque você me viu? E agora tem um texto que precisa ser um carinho de Deus para nós. Porque Jesus ele está respondendo essa pergunta: será que agora as pessoas só crerão se ver Jesus? E Jesus fala para Tomé assim: Tomé, felizes, ou mais do que felizes, aqueles que não me viram, mas creram. Mais do que felizes são aqueles que não me viram, entretanto, todavia, creram. E eu queria finalizar essa reflexão sobre a Páscoa tentando fazer você pensar: como foi o processo de você passar a crer que Jesus ressuscitou? Ou quais são os questionamentos que você alimenta na sua mente sobre se Jesus ressuscitou ou não? Porque o texto diz que mais do que felizes somos nós, aqueles que creem sem ver. Alguém que já viu Jesus fisicamente? Eu não. Começa comigo. Alguém já? Eu acredito que não. Mas depois que Jesus morre e ressuscita, a Bíblia fala que Ele envia o Consolador, o Espírito Santo, e Ele
convenceria os homens do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito de Deus é o Deus vivo, que a gente não vê como viu Jesus, mas também que Ele não habita conosco, Ele habita dentro de nós. E a partir da pregação da palavra é que os nossos olhos são abertos. Hoje, Jesus não precisa mais aparecer fisicamente para que nós creiamos. Nós precisamos pregar a palavra. A partir da pregação da palavra, o Espírito de Deus age em nosso coração, provocando fé em nós, para que a gente creia sem ver. E essa loucura da pregação, que é como a palavra diz, que nós seremos salvos pela loucura. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma insanidade. Ainda, ou, se não fosse verdade. Se não fosse verdade, seria uma completa insanidade. Mas a palavra diz que nós somos salvos pela loucura da pregação. Aqueles que não viram, mas creram. Quantos bilhões de pessoas ao redor da história vão estar entoando, junto com Tomé, Senhor meu e Deus meu? Eu quero estar lá. Eu olho para Jesus e eu falo para Ele, Senhor meu e Deus meu. Qual a resposta você dá para Jesus hoje? Feche seus olhos. Deus, mais uma vez, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, até pela vida de Tomé, que a gente sempre critica, mas que é um espelho de muitos de nós, ou é um espelho nosso. E que é um homem que mostra pra gente a importância da Tua ressurreição para despertar a fé em nós. Porque assim como nós, se Jesus não tivesse ressuscitado, assim como Tomé, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós também não creríamos em nada. Mas nós cremos no relato dos evangelhos, Jesus. Nós cremos nas declarações dos seus discípulos. Nós cremos, como o apóstolo Paulo fala para a igreja, que ainda tinham 500 pessoas que eles poderiam buscar e questionar, que tinham visto o Senhor ressuscitado. Nós cremos, Jesus. E é por isso que nós estamos aqui 2000 anos orando, sem ser um devaneio e sem ser uma loucura. Nós não falamos palavras ao vento, mas falamos palavras ao Deus Criador. Nós não cultuamos a nós mesmos, não cultuamos a comunhão, nós cultuamos o Deus ressuscitado, o Deus vivo, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Essa é a nossa esperança contínua. Ainda quando os nossos olhos, Deus, estão marejados de lágrimas e tristeza, o que nos alimenta é a expectativa de que um dia o Senhor voltará. E que assim como o sábado passou para aqueles discípulos, eles encontraram com o Senhor no domingo, o nosso dia de descanso também chegará. E nós cremos nisso. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que se tiver olhos aqui no nosso meio ainda que estão fechados como os de Tomé, que não conseguem te contemplar, que eles possam ser abertos, Pai, enquanto a gente parte o pão. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para a gente caminhar para o final e para a nossa ceia. Só para a gente caminhar para o final e para a nossa ceia. Depois que Jesus aparece para Tomé, a Bíblia fala, na verdade antes de aparecer para Tomé, a Bíblia fala que ele apareceu para duas outras pessoas, 2 discípulos no caminho de Emaús. E é muito interessante a história desses homens, que eles também não creram quando viram Jesus. A Bíblia fala que eles nem se deram conta que era Jesus. Mas que quando creram, quando partiram o pão, quando Jesus senta com eles na mesa e parte o pão, a Bíblia fala que os olhos deles são abertos. E minha expectativa hoje é que ao partir do pão, que a gente vai lembrar hoje da ressurreição de Jesus. Todas as vezes que a gente ceia, nós estamos lembrando desse Cristo ressuscitado. E que ao partir do pão, os nossos olhos possam ser abertos. E talvez você não se considera um incrédulo. Então você se considera um crente. Mas que talvez ainda não crê
no poder do Cristo ressuscitado. Eu estava orando hoje. Vai chegar. Eu estava orando hoje pela manhã e falando: Deus, me perdoa, porque tantas vezes eu vivo a minha vida como se o Senhor Jesus estivesse morto. Você já viveu dias assim? Sem esperança, sem expectativa, só tristeza, e parece que Jesus está morto? Mas a Páscoa é a ressurreição, a Páscoa é a lembrança de que Jesus está vivo. Nós vamos cear. Eu queria que a gente cantasse de novo. Se voltar. Era aqui. Desculpa, meu amigo. Eu queria que a gente cantasse de novo essa música. E o pão já está à mesa. Já está partido. E quando assim que a gente terminar de cantar, nós vamos cear. Mas na expectativa de que a gente faça isso, tentando materializar essa ressurreição de Jesus. Eu não sei se você conseguiu compreender a importância do Cristo ressuscitado para nós hoje. Se Ele está morto, nossa vida não vale nada. Mas se Ele ressuscitou, assim como Tomé, nós precisamos responder a Ele como Senhor meu e Deus meu. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi.
venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Manda aplaudir. Glória a Deus. Você tem à sua frente aí alguns cálices, alguns pães, a uva você pode deixar para depois. Pode pegar. Se não está à sua frente, está às suas costas. Todo mundo já pegou? Faltando alguém? Talvez você está aqui hoje igual Tomé, não é? Se não é, talvez no nível de Tomé, talvez você está aqui hoje crendo pela metade. Crendo que Jesus ressuscitou, mas não crendo no poder dessa ressurreição. E a ceia, ela é um convite a isso. Ela é um convite à mesa. E é interessante que na última ceia, sabe quem estava sentado à mesa? Judas. E Jesus chama Judas para cear com ele. Jesus lava os pés de Judas e fala: Judas, cara, vem cear, cara. Porque a meia é um convite à salvação. A ceia é um convite à crença de que esse pão não tem poder nele mesmo, de que esse suco de uva é igual ao que você compra na sua casa, mas que em Cristo esse pão significa o corpo de Cristo que foi dado em nosso lugar. E o sangue significa o sangue que foi derramado para perdão dos nossos pecados. E a gente pode cear isso, cear, comer esse pão, beber esse cálice, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus até que Ele venha. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo ele está orientando aquela igreja como cear. E ao orientar como cear, ele vai lembrar da última ceia. Essa ceia que a gente citou, que Jesus cantou um hino no final.
sabendo que ele ia ser morto logo depois. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que o Senhor Jesus, na noite ele foi traído. Na noite em que foi traído. Na noite em que foi traído. Ele tomou o pão e, tendo agradecido, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que comerem em memória de mim. Então a ceia é esse convite a lembrar que o corpo de Jesus foi entregue em nosso lugar, sem desconsiderar que a morte de Jesus sem a ressurreição não teria valor. Então a ceia é um convite à crença que Jesus está vivo e que Ele ressuscitou. Então, se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para te dar a vida eterna, coma do pão. Queria convidar alguém para fazer uma oração de agradecimento ao corpo de Jesus derramado no nosso lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu corpo foi esmagado, Pai, naquela cruz. Obrigado pela angústia que o Senhor passou, Pai. Obrigado porque o Senhor derramou lágrimas de sangue em nosso lugar, Senhor. Obrigado porque todo o pecado foi levado sobre você, Senhor, mas o Senhor não pereceu, mas ressuscitou, Pai. Obrigado porque o Senhor tanto nos amou, que deu o seu Filho. E hoje estamos aqui, Pai, comemorando a tua ressurreição, Jesus, sabendo que tu és um Deus vivo, que limpa os nossos pecados, Pai, que nos muda totalmente, Senhor. E depois que nos encontramos contigo, Senhor, não há mais nada, não dá mais nada na terra que importa senão estar com o Senhor, Pai, estar no meio do seu povo, Deus. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado por esse momento, Pai. E que levemos isso que o Senhor ressuscitou, que o teu reino é um reino de poder, Pai, que podemos depender de Ti e estar sobre Ti, Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. O texto continua dizendo que depois de cearem, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. O cálice é o símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Beber o cálice significa falar para Jesus: Jesus, eu te convido, assim como esse cálice está entrando no meu corpo, que o Senhor de fato entre em mim e faça morada em mim. Então, se você crê nesse sacrifício de Jesus, que cada gota de sangue derramada naquela cruz foi para pagar o seu pecado, os seus erros, as suas falhas, tome desse cálice em memória de Jesus. Nós vamos finalizar cantando a última música que a gente já cantou hoje, mas a gente vai cantar de novo, para lembrar desse Jesus que se deu por nós. Fique à vontade, gente. Estamos à mesa, estamos em casa. É um convite que há lugar à mesa. Eu acredito que hoje é noite de salvação. Eu acredito que se você carrega dúvidas no seu coração, hoje é tempo de você falar: Jesus, entra na minha vida e me transforma como o Senhor transformou também. Ele não tinha qualquer beleza, pode cantar, por majestade pra nos atrair. Tem letra aí. Nada havia tua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens,
assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou às cruz, derramou sua vida até a morte, provando a ira amada, dá-nos a sua doce graça e nos fazer Amém. Vamos orar? Vamos finalizar esse primeiro momento. E agora a gente vai comer junto. Isso é bom demais também, né? Mas isso também é ceia, tá? A igreja de Corinto, ela comia tanto que ela esquecia até o que não tinha comida para comer e comia antes. Aí a gente aprende, a gente vai comer muito, mas não esquece de ninguém, né? A gente não vai abandonar a comida. Nós vamos comer muito, mas lembrando de todo mundo. Eu espero que esse momento que passou e esse que virá possa nos lembrar da importância do corpo de Cristo. Tomé perdeu o primeiro encontro com Jesus ressuscitado porque ele não estava na igreja, porque eles não estavam na comunhão dos santos. E existem coisas que só são discernidas na comunhão. Deus, obrigado por esse tempo. Que o Senhor continue falando conosco e que nos lembre que toda a nossa esperança está em um fato histórico. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus ressuscitou e nós cremos nisso e doamos a nossa vida para isso e aguardamos o Senhor voltar para nos buscar em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar só um recadinho no coração aqui para a gente terminar. Recadinho do coração 2. Primeiro recadinho do coração é que na semana que vem nós vamos começar a conversar sobre um assunto muito importante, que é criados para mais. Vai ser um estudo em cima da carta de Efésios, onde nós que cremos no Cristo ressuscitado fomos feitos com o propósito de fazer muito mais que às vezes a gente acha que a gente pode fazer. Então, criados para mais a partir da semana que vem.